Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos conversar hoje sobre uma resenha de um livro, uma orientação de um artigo de um livro que é Gerenciando a Si Mesmo. Aqui vai aparecer invertido, mas é esse o livro aqui. Qualquer coisa me peçam aí que eu vou passar aqui, eu deixar o link ou se você quiser eu posso mostrar na internet. Mas o livro é este, Gerenciando a Si Mesmo. São artigos escritos por pessoas muito bem-sucedidas, né, na vida, né, escritas pessoas que fazem pesquisas na Harvard. Então, professores, instrutores, enfim. Então, são artigos muito bem selecionados, muito bem feitos, que trazem, né, para ajudar. E eu, como sempre estou pensando, o empreendedor, ele não deve aprender apenas o empreendedorismo. O empreendedor, ele deve aprender o geral, né, para melhorar a sua vida como um todo. Mas por que isso? Normalmente, o empreendedor próspero, ele vai saber gerenciar a sua vida no geral. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você não sabe fazer um controle financeiro da sua pessoa física, da sua família, né, o financeiro doméstico, como você vai fazer um controle financeiro de uma grande empresa? Então, é nesse sentido, né, se você não consegue gerir o seu filho, você não consegue administrar, como você vai administrar 10 funcionários, 20 funcionários, ou assim sucessivamente, muito mais? Então, nesse sentido, o que eu penso? Sempre trazer conteúdos para si, de um geral na vida, além do empreendedorismo ali naquela parte prática do empreendedor, tá bem? Então, sempre aprender isso. Então, pensando nisso, eu já comprei esse livro e já me apaixonei porque foram muitas orientações em apenas um artigo. Eu vou falar aqui o primeiro artigo, que foi escrito pelo Clayton Christensen. Ele é um artigo bônus, tá? Que não é ele o escritor, né, principal, mas ele trouxe um artigo e é muito interessante. Então eu vou explicar aqui, vou tentar ser breve, tá? Porque ele é complexo, né? Porque você fazer um resumo de todas as ideias em apenas um vídeo, mas eu vou trazer as principais aqui para você entender. Então o artigo, o título é: que critérios pautarão a sua vida? Olha que interessante, que critérios pautarão a sua vida? Então ele mostra aqui, primeiro, ele foi a fazer uma apresentação de uma criação tecnológica que ele fez para a Intel, para a empresa Intel. Então eles queriam em apenas 10 minutos uma apresentação. Então ele fez diferente, no lugar de explicar todos os detalhes, todas aquelas, né, emaranhado da tecnologia, ele foi orientando para que as pessoas tomassem as suas próprias conclusões. Ou seja, as pessoas estavam ávidas, elas queriam comprar aquele produto, aquela novidade. Então ele apenas deu algumas explicações orientando as pessoas, né, e claro, fazendo com que elas tomassem as suas próprias conclusões através do seu histórico, através do que já conheciam do produto. Então vejam que ele não explicou nada de muito minucioso, mas ele não deu aquela resposta finalizada. Ou seja, eu vou dar um outro exemplo aqui que ele deu. Quando uma pessoa pergunta o que ele deve fazer na vida, ele não responde em definitivo, você deve fazer isso. Não, ele faz algumas outras perguntas para a pessoa refletir sobre aquilo e chegar na conclusão que ela estava esperando. Então isso é muito interessante para a gente que quer levar isso para questão de vendas, né? Então isso, vejo que isso é mais psicologia, é mais tudo está interligado. Isso que eu quero trazer também, tudo está interligado, questão de vendas, gestão, né? Gestão pessoal, né? Então a pessoa fazendo essa reflexão, vamos dar um exemplo lá nas vendas, você fazendo essa reflexão, o vendedor lhe fazendo as perguntas corretas, você mesmo entrega a resposta. Então você vai fazer a compra. Então isso é a primeira lição aqui que ele traz, né, referente a esse artigo. Depois, ele faz, pensando nessa reflexão após de perguntas, ele, como professor da Harvard, ele diz que no último dia de aula ele faz perguntas para os alunos, né, fazerem para si mesmos, para refletir. Então as 3 perguntas, eu vou ler aqui as 3 perguntas. Como garantir que serei feliz na minha carreira?
Então isso os alunos já começam a refletir. Como garantir que a relação com o meu cônjuge, com a minha família, seja uma fonte de felicidade duradoura? E como ter uma vida íntegra? Então são as 3 perguntas, né, que ele faz para os alunos refletirem, né, depois de toda uma faculdade da Harvard, né, o que ele vai fazer em relação a isso. Então, em resumo, né, pessoal, ele explica com mais detalhes, mas para ficar não tão extenso, resposta número 1, né? Então, ele diz que a motivação, a felicidade para uma vida, né, numa carreira feliz, não é o dinheiro. Então, isso você pode pensar para você, né, com certeza, se você é um gestor, com certeza vai levar isso para o seu colaborador também, né? Então, a motivação não é o dinheiro, não é só o dinheiro que vai trazer a felicidade, e sim o quê? A oportunidade de aprender, né? Se um colaborador, né, ou se nós tem a oportunidade de aprender, a gente vai, com certeza, estar mais feliz, assumir responsabilidades, né? Se a gente assume responsabilidade, a gente se sente parte da empresa. Então agora a gente vai entender logo mais para frente na vida familiar isso. Também, né? Então, contribuir e obter reconhecimento, a gente está contribuindo e ao mesmo momento a gente está contribuindo com a empresa e ao mesmo tempo está tendo reconhecimento. Isso vai trazer a felicidade, além do dinheiro. Então, se você pensa que só dinheiro, você vai contratar uma pessoa ou você vai trabalhar só pelo dinheiro, isso já vai lá no início, né, você orientar o seu filho. Como que você vai escolher a sua carreira, né? Como você vai definir com que vai trabalhar? Isso é bastante interessante porque é uma coisa que você já tem que pensar lá na frente. Se você está estudando, se você está entrando, né, numa atividade, ou talvez você que é empreendedor, né, e não está bem alinhado com o que você desejava, né? Então isso é uma coisa para você repensar, tá bem? Gestão, aqui ele fala da questão de gestão que ajuda as pessoas, então é uma atividade que é das mais nobres. Por que das mais nobres? Vai conseguir ajudar muitas pessoas das mais diversas formas. Então, se você fazer isso, né, ajudar as pessoas de uma maneira correta, né, você vai conseguir aí alcançar muitas pessoas, que é hoje a finalidade nossa como seres humanos, né? Não é o capital que a gente acumula, e sim quantas pessoas a gente consegue ajudar. Isso é muito interessante, né? Porque você vai se sentir satisfeito. Quanto mais pessoas a gente ajuda, mais feliz a gente é. E com certeza, como retorno disso, mais prósperos seremos. Então, levem isso em consideração. A resposta número 2, eu vou começar aqui e termino logo à frente, que é a pergunta: como garantir uma relação, né, com a minha família seja feliz, né, seja uma fonte de felicidade duradoura. Então, a alocação de recursos, né, alocação de recursos, como assim? A alocação de recursos, eles contribuem para manter a felicidade doméstica, ou seja, a felicidade da sua família, né? Então, ou seja, a alocação adequada de recursos de energia, recursos de dinheiro, então todos os recursos de fazer uma forma, uma alocação adequada, não trabalhar demais, exageradamente, esquecer da sua família. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Não esquecer da sua família e trabalhar demais, não esquecer da sua família e fazer farra demais, vamos dizer assim, ou ao contrário, se você alocar toda a sua energia na família e não se dedicar ao trabalho adequadamente, também você vai, né? Então isso é uma balança que você deve levar em consideração, essa adequação, né? Alocação de recursos. A resposta para a pergunta 3 que ele traz aqui, que é como ter uma vida íntegra. Como você vai ter uma vida íntegra? O mesmo acontece na vida. Se não houvesse um claro sentido de propósito, né, é provável que haja desperdício de tempo e energia. Aqui vem a relação do que você pensou lá no primeiro, no título do artigo. Ter um propósito. Se você não tem um propósito, você vai desperdiçar muito tempo,
muita energia e talvez muito dinheiro em alguma outra coisa que não vai lhe trazer a felicidade no tempo, no longo prazo. Então, se você não progride, né, não traz coisas mais palpáveis em relação ao progresso, né? Talvez você não esteja fazendo isso, você não tenha um propósito muito bem adequado, muito bem alinhado. Como assim um propósito? Você organizar um propósito devido, o que você vai fazer na sua vida daqui a 10, 20 anos, como que você se comporta para isso. Isso é integridade, você trabalhar, né, de uma forma adequada, né, ter um projeto de trabalho, ter um projeto para sua família e trabalhar em cima daquilo ali. Isso é ter um propósito de vida. Cada pessoa tem o seu propósito, mas agora, se você começa deixando, né, a vida me levar, não ter um propósito de trabalho, não ter um projeto, né, adequado, você não ter um projeto de família adequado, os seus comportamentos virão conforme o percurso, né, vão lhe influenciando e você não muda muita coisa, você não segue aquela linha de raciocínio. É isso que ele quer dizer. Então, o propósito de vida, você não desperdiça tempo e energia. Por que isso? Você vai trabalhar com o seu tempo e sua energia em cima daquele seu propósito, tá bem? Como ele fala lá com os alunos de Harvard, fechar negócios é muito diferente de ajudar alguém a se desenvolver. Isso sim vai trazer felicidade. Quando você aprende a ajudar as pessoas a se desenvolver, entregar às pessoas, você consegue aí trazer muito mais felicidade para si. Então, isso que ele está falando. Então, em resumo, trace uma estratégia para a sua vida, decida o seu propósito. Para isso, você vai ter muito mais futuro, muito mais organização na sua vida, e com o propósito a vida é mais feliz, tá bem? Então isso que ele quer dizer. Eu achei muito interessante essa aula por causa dessas questões aqui. Eu disse que lá na pergunta número 2, como garantir a relação com a sua família, né? Trazer felicidade duradoura, tem uma continuação aqui, ó, que ele fala dentro do trace uma estratégia para a sua vida, relaciona-se como se define, se implementa uma estratégia. Então essa felicidade duradoura com a sua família, seus filhos, vai depender da sua estratégia, você se organizar para isso. Talvez muitas pessoas dizem, mas eu sou feliz e nunca tracei uma estratégia. Talvez você nunca pensou desse modo, eu vou traçar uma estratégia, mas no longo prazo você já pensou em muito sobre isso, tá bem? Então essa é a orientação. Então o principal insight aqui, depois de tudo isso dito, é que a estratégia de uma empresa é determinada pelo tipo de iniciativa que merece o investimento dos gestores. Então os gestores, as pessoas vão investir conforme a sua estratégia. Então tenha uma boa estratégia de vida, tenha o seu propósito de vida, você vai organizar uma estratégia para sua empresa, né? Se você é empreendedor, se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa, você vai traçar uma estratégia para se organizar, tá bem? Ele fala também a historinha ali dos antigos colegas, para nós, né, fixarmos bem a questão de estratégia, né, e propósito de vida. Ele fala com os antigos colegas, ele diz que acompanhou os antigos colegas de faculdade durante a vida toda, eles fazem encontros anuais. E ele viu que a grande maioria dos seus antigos colegas são pessoas não muito felizes, vamos dizer assim, pessoas que houve divórcio, que não falam com seus filhos, enfim, com uma relação de problemas ali que no longo prazo elas foram ficando mais infelizes, né? E por que isso? Porque elas não traçaram propósito de vida e não trabalharam em cima daqueles propósitos, ou seja, eles foram passando o tempo apenas e chegou num determinado período e com certeza a vida cobra, né? Igual a vida no empreendedorismo, com certeza se você cometer erros, ele vai lhe cobrar de alguma maneira, mas isso, levando para a vida lá do estudo dele, ele viu que
nem todos, que a grande maioria daquelas pessoas que estavam com aqueles problemas, eles não têm um propósito a seguir, eles não têm um projeto de vida para se organizar. Então isso faz com que pessoas tenham grandes problemas. E se você pensar, muitas pessoas têm problemas e não se dão de contas em relação a isso. Então, se sem um propósito de vida, a vida pode ser tornar vazia. Então, se você não tem um propósito de vida, a vida pode se tornar vazia. Então, leve isso em consideração, eu achei muito interessante. E outra dica que ele dá aqui, que são as perspectivas. Muitas pessoas, né, trabalham em cima do curto prazo, né, daqueles prazeres instantâneos, ou seja, no trabalho também, né, fazem projetos de curto prazo, entrou dinheiro, está resolvido o problema, e nunca fazem projeto, nunca se organizam para o longo prazo. E no longo prazo, eu vou dar um exemplo aqui que ele trouxe, que são a criação dos filhos. Né? Como assim a criação dos filhos? Né? Normalmente você trabalhar em cima da sua família, né? Dos seus filhos, e isso não traz resultados de imediato, vamos dizer assim. Vai demorar o quê? 20 anos para você saber, o meu filho foi muito bem criado. Então isso são projetos de longo prazo, entendeu? Que se você trabalhar, né, organizar os seus filhos, se dar tempo a eles, né, ensiná-los da maneira correta, lá na frente você vai ver o resultado, mas no momento, aquela questão ali de curto prazo, você não vai ver resultado, e assim é em todas as áreas da vida. Você deve ter o projeto de curto prazo, mas principalmente ter aquele propósito, aquela coisa de longo prazo. Tá bem? Depois disso, ele fala sobre cultura. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você já pensar aí. Ele traz explicando na empresa e na vida pessoal, mas eu vou mostrar aqui a questão dos filhos para você entender. Use ferramentas para formar cultura na empresa, para definir culturas. Ele trouxe o exemplo dos filhos para que, se você não formar a cultura, né, de uma forma organizada, você vai usar ferramentas inadequadas, né? Ou talvez, vamos supor aqui, a ferramenta da força, ou seja, se os filhos não fazerem o que você quer, você bate neles, enfim, usa a ferramenta da força para eles formarem cultura, né? Mas quando chega os filhos numa adolescência, por exemplo, não vai adiantar essa ferramenta, porque já estão ficando adultos, entrando para a fase adulta, enfim. Então, esse filho vai continuar cometendo erros, e você não vai poder mais usar aquela ferramenta. Então, ele traz aqui a ideia de formar cultura através de outras ferramentas, que é trabalhando desde a fase de bem infância, né, formando a pessoa ter educação, respeitar a família, respeitar o próximo, enfim, todas as características, né, que você pode ver como boas aí em uma pessoa, né, já trabalhando aquilo ali de uma forma que não use a força e fazer com que a pessoa traga aquilo como cultura. E ele explica muito mais assim na parte empresarial também. Então, em resumo é isso, o primeiro artigo super interessante, por isso que eu indico muito o livro. Se você puder aí, compre ele, acompanhe, leia, que você vai entender muitas coisas. Mas eu trouxe aqui de maneira bem resumida que para ajudar, então com o intuito sempre de ajudar o empreendedor, e como o empreendedor é uma pessoa física, né, eu trago aí coisas também de motivacional, além da contabilidade, tá bem? Então vamos até o próximo vídeo, vamos conversando, vamos trocando informações aí, nos ajudando. Muito obrigado e um forte abraço.